Terça-feira, 7 horas da noite, é hora de conexão aqui no T7 News, conexão em Taubaté, conexão com o Lucas Lousada. Toda terça-feira nós trazemos alguma personalidade, alguma história, alguém que se dedica para construir o que nós seremos e principalmente quais serão os valores que o Taubaté vai ter como sociedade para daqui a 10, 20, 40 anos. A pessoa que a gente conversa nessa noite já foi entrevistada pela primeira vez na primeira temporada e agora retorna na segunda temporada. Isso é só um sinal da grandiosidade do que está sendo construído através dela. Doutora Maria Tereza, presidente da 18ª subseção da OAB em Taubaté, volta agora também na segunda temporada justamente para falar o óbvio, porque estamos em tempos de ter que defender o óbvio. O Taubaté não conta ainda com um plano de combate à violência contra a mulher, apesar dos dados criminais demonstrarem um salto vertiginoso desse tipo de violência aqui na nossa cidade e na nossa região, que é a mais violenta do estado de São Paulo. Só para você ter ideia, você tem 3 vezes mais chance de sofrer uma violência no Vale do Paraíba do que na cidade de São Paulo, segundo os dados estatísticos recentes. Quanto mais se você for uma mulher. E é sobre isso que a gente precisa falar e é com ela que a gente precisa entender melhor. Maria Tereza, boa noite. Obrigado mais uma vez, mais uma temporada aqui tendo a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, o carinho e a oportunidade de falar daquilo que eu acredito. Eu acho que quando a gente fala daquilo que a gente acredita, a gente fala com verdade e as pessoas começam a se conectar com a gente. E por isso uma boa conexão. E aqui a gente vai ter que se conectar com algo pesado para a cidade. A gente acabou de deixar o março para trás e não conseguimos com isso só apenas chegar ao outono, mas também conseguimos chegar a um estado vergonhoso do que é a discussão dos direitos da mulher na nossa cidade. Para contextualizar para quem nos assiste, Taubaté estava tendo já a elaboração de uma proposta que estava em trâmite dentro da Câmara Municipal já há mais de 200 dias, de um plano de combate à violência contra a mulher, algo que é uma consequência de pouca ou quase nenhuma efetividade de políticas públicas para a desigualdade, para a segurança e para a assistência social. Taubaté hoje se vê desguarnecida de um plano para quem representa mais de 50% da sua população e que, embora seja mais de 50% da sua população, sequer tem um lugar na agenda do governo atual, assim como não tem um lugar na nossa bandeira, porque não dizer assim, esse é o lugar da mulher taubatiana. Sempre se vendo homens que passaram pela nossa cidade sendo homenageados, mas não quem constrói o dia a dia de uma sociedade mais pacífica, mais segura, para as nossas mulheres. Maria Tereza, como que ficou essa situação do plano aqui na nossa cidade? Nós tínhamos um plano muito bem construído, se quiser falar um pouco sobre ele, Sim. e agora foi retirado de pauta. Lucas, na verdade a gente teve uma certa decepção com com o destino que tomou o nosso plano, né? Porque, na verdade, ele foi de uma iniciativa do governo do executivo, foi proposto a um grupo de trabalho qualificado, em que várias pessoas participaram. Nós tivemos não só a Unital, a OAB, enquanto sociedade civil, enquanto lugar de estudo, de conhecimento, nós tivemos psicólogos, assistentes sociais, pessoas que trabalham com controle social, que é quem está na ponta de lança, cuidando da sociedade, vendo a vulnerabilidade. Eles se sentaram e se debruçaram nas estatísticas que nós tivemos, a Secretaria de Segurança Pública e demais lugares. Nós tivemos a participação da Unital através do Observatório de Violência, com o doutor Daniel, que é também um lugar de muita informação, para construir um plano de enfrentamento. O que é um plano de enfrentamento? São subsídios necessários para instituir, para implementar uma política pública no município. Então, o formato do plano é dizer, lá a gente pode estar disponível, quem quiser, a gente tem acesso, tem como disponibilizar. Ele diz o que nós temos hoje no município de estrutura, o que nós temos de problema e qual seria o caminho da solução. Então, é um plano que visa trazer suporte para todas as esferas de apoio às mulheres, ao enfrentamento da violência. Esse plano ele vem vinculado a uma lei, em que na lei diz a necessidade de instituir um plano de combate à violência, e esse plano ele é um anexo, ou seja, ele se torna um estudo para
sustentar, para ser um alicerce de trabalho para quem vai trabalhar, para o executivo. Iniciou no executivo em 2025, passou o ano inteiro de 2025 nas mãos de uma comissão da Câmara e, por liberalidade, não tem outro nome, por mera liberalidade, entenderam melhor arquivar. As justificativas que foram apresentadas e o discurso que foi adotado para justificar esse arquivamento, ele destoa da realidade, de tal maneira que não é para nós crível uma discussão de ser ou não ser constitucional, ou de ser ou não ser, ter ou não ter impacto financeiro. Por quê? Primeiro, a questão do impacto. O plano não prevê gasto para o município. Prevê apenas dizer que tudo que nós temos no município precisa trabalhar de forma engedrada. A gente precisa ter uma engrenagem que funcione. A gente precisa... Por quê? A mulher, quando sofre a violência, ela tem que saber onde ela vai, aonde ela procura, onde tem acolhimento, onde tem apoio. Depois que acontece a boletim de ocorrência, ela pode voltar para casa? Ela tem estrutura? Ela não tem estrutura? Como funciona isso? Esse é o formato do plano. É dar o caminho das pedras para essa mulher. E a legislação, ela veio para dizer, olha, é um plano estudado, podemos usar como diretriz. E dizer que ele é inconstitucional, infelizmente, ele não é uma realidade, ele não é inconstitucional, porque ele não fere princípios constitucionais. E aquele que estuda um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de direito administrativo, vai entender isso. Mas a população, que essa é assim a mais importante, as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, precisa saber que não é possível que um grupo de pessoas, e eminentemente mulheres, se dediquem a construir um trabalho para ser jogado no arquivo por conta de que é inconstitucional. É impossível de entender isso. Na verdade, ele foi arquivado com um forte viés, infelizmente, político-partidário, viés de pensamento, mas que não justifica, não explica esse comportamento de arquivamento. O que a gente tenta falar, assim, tenta porque, né, várias vezes eu fui calada. E isso foi uma das violências que as mulheres sofreram, inclusive em uma audiência pública, quando o plano já estava arquivado. A audiência pública é feita para ouvir a população. Foram feitas 3 audiências públicas abertas para a população e para aqueles que participaram do arquivamento também questionar e pontuar. O plano foi estudado, trabalhado, apresentado, teve a participação da sociedade. Então, assim, toda essa construção foi jogada no arquivo por conta de que não satisfazia uma minoria que tem um viés muito próprio, muito especial, e que agora virou uma disputa tola. Porque a grande questão é o seguinte: o que nós vamos fazer para cuidar das mulheres? Porque a violência continua. Não é a criação do plano que vai fazer a mágica das mulheres serem totalmente protegidas, mas a existência do plano vai trazer conforto, amparo, direcionamento para as que sofrem violência. O próprio município não tem instrumento de trabalho para cuidar dessas mulheres. Então, a gente tem uma população feminina desamparada e a gente tem um executivo sem nenhum instrumento de trabalho para cuidar dessas mulheres. Instrumento legal. E a grande questão é: sofremos uma violência. O que fazer com essa pessoa que sofre violência? A DDM está fechada sábado e domingo e feriado. Ela vai para o plantão normal. Aí ela é revitimizada. E aí a gente tem um grupo de apoio à violência que trabalha, que é um trabalho de extensão da Unital, não é uma iniciativa do governo, é uma Unital que faz, não menosprezando a Unital, mas é um trabalho pequeno dentro de toda a necessidade e atende todas as segundas-feiras, na parte da tarde, essa mulher que sofreu violência. E aí tem um número reduzido de atendimentos. Se tiverem mais que 4 mulheres, fica para a próxima segunda. Essas crianças que viram essa violência, o que nós vamos fazer com essas crianças? Qual a estrutura do CREAS, do CRAS e tudo que a gente tem aqui? Se uma mulher precisa sair de casa, como que está a casa de apoio, de atendimento às mulheres?
A última notícia que eu tive é que estava cheia. E quando a mulher sofre a violência, ela que vai para abrigo. Então, essas condições, a gente não está discutindo quem tem razão, quem não tem razão, porque eu gosto, porque eu não gosto, porque eu acredito, não acredito. A pergunta é, eu trabalho há 26 anos diretamente com as questões de violência contra a mulher. Quem atende essas mulheres sabe o que fazer quando se sofre uma violência. Nós tivemos a Aline aqui em Taubaté, que sofreu mais de 70 facadas. Ela tinha uma dúzia de boletins de ocorrência. Nós temos mulheres que têm medida protetiva e sofrem violência. E morrem. Então, dizer, o plano vai fazer a mágica de proteger, não. Mas ele vai criar instrumentos para o município poder trabalhar e criar estratégias de proteção. E descobrir o que precisa melhorar. Isso daí não é aumentar o gasto com o município, é investir na vida das pessoas. Então, o plano, ele nada mais do que faria era um enlaçar, ele seria um conector entre diferentes frentes que já atuam separadamente e sem um saber o que o outro está fazendo. Mas, então, por exemplo, se a gente pensar executivo, municipal, a prefeitura, educação. Então, a criança que viu a mãe sofrendo violência doméstica ou uma tentativa de feminicídio, ela vai ter um problema dentro da secretaria, isso vai aplicar na Secretaria de Educação, que talvez tenha ou não hoje um protocolo pronto para atuar em se essa criança demonstrar sinais de agressividade ou de trauma ou de qualquer coisa. Paralelo a isso, a mãe teria já então passado pela Secretaria da Saúde, sendo então o caso dela já acompanhado desde Sim. a Secretaria da Saúde e também já acionando o Conselho Tutelar, e também já se acionando DDM, também já, quer dizer, então hoje o que está todo espaço e a pessoa fica muitas vezes sem uma orientação de Exato. para onde ir, esse plano tinha essa função primordial de Amarrar. e em tempos como os atuais, eu acho que simplificar já é um sucesso por si Sim. só, né? E aí teria um impacto econômico. Porque quando você sobrecarrega vários organismos do município para fazer o mesmo trabalho, você sobrecarrega financeiramente o município. E o mais importante, você revitimiza. Toda vez que a mulher vai ser atendida num lugar, ela tem que contar de novo a mesma história. Então, esse é um dado importante. A gente racionalizar por meio Exato. de um plano, ele não traz, então, o que foi alegado uma das possíveis inconstitucionalidades, que é um arrepio, qualquer um que sabe minimamente direito, né? Mas seria, mas não está previsto ali quem que vai bancar uma DDM 24 horas, uma Delegacia dos Direitos da Mulher 24 horas, né? Se vai ser o Estado, se vai ser o município, né? Essa era uma das desculpas, né? Vamos colocar assim, porque isso não é fundamento, né? Sim. Então, justamente, o plano, ele trazendo essa racionalização do que é a prestação, na verdade, sequer aumentaria o custo, pelo Não. contrário, diminuiria. Sim, porque na verdade, Lucas, a gente tem. O governo federal criou uma estrutura de enfrentamento, né, uma legislação própria, um plano de enfrentamento contra a violência contra a mulher. O governo estadual acabou de publicar a mesma coisa. Então, e no governo estadual, na legislação do governo estadual, prevê a criação e implementação de delegacias 24 horas nos municípios. Então, é uma questão de articulação, é uma questão de boa vontade política, e não é política partidária, é política mesmo, no sentido de que o objetivo de uma pessoa que exerce um cargo político tem que fazer. Né? Ele é um servidor, ele está lá para servir a sociedade que ali o escolheu para representá-lo. Recebe para isso, trabalha para isso. Então, buscar de forma inteligente a articulação para implementar. Mas então, a partir do momento que eu crio o plano, eu aprovo o plano no município, semana que vem tem uma DDM? Não. A partir do momento que eu criei o plano, semana que vem eu vou ter que ter uma capacitação para todas as escolas municipais, para que os professores tenham um trabalho, ou que exista uma palestra nas escolas para as crianças entenderem o que é violência. Não, não é isso. Está dizendo que a existência da violência na escola sugere, talvez, a inclusão de diálogos em que os professores consigam trazer essa realidade que as crianças vivem para um protocolo de atendimento, para uma formalização, sair da subnotificação e virar um trabalho real e efetivo na vida dessas pessoas. A DDM é uma articulação. Já existem municípios que estão trabalhando com isso.
Não, o estado inteiro tem DDM 24 horas. Não. Mas eu sou do tempo que não existia DDM. E a DDM não foi, vamos fazer. Não, foi uma grande luta para existir a DDM. E ela não pode se perder, porque já tem uma que trabalha durante a semana, tá bom. Ela não pode ser esvaziada, né? Exato. Nós temos uma estatística que o índice de violência contra a mulher, ele aumenta nos finais de semana e nos dias de jogos. Com certeza. Porque a interferência do álcool na vida dos homens acaba causando violência. A agressividade aumenta, as discussões aumentam. E aí a mulher vai no plantão ser atendida, e no plantão ela é tratada como? Vai para casa, toma um banho que isso passa. Volta com ele. Segunda-feira vocês estão de bem. Porque é mais importante não fazer o registro? Ainda também há uma administração ali que tem que ser educada, né, para além, porque o ideal seria que assim a DDM fosse um espaço em que fosse o ideal, mas que mesmo no plantão já se tivesse ali o mínimo garantido, mas Sim. não é a realidade, né? A gente quer ter uma vocalização garantida com qualidade para quem está chegando ali sobrevivendo a um desse, né? E aí eu sou obrigada a dizer a você, Lucas, que na cidade vizinha, Pindamonhangaba, a gente tem uma delegacia multidisciplinar. Eles têm assistente social, tem psicólogo, na DDM para atender essas questões. E aí a gente fala, o que funcionou, por que deu certo lá e aqui a gente não consegue nem sair do básico? O plano que foi construído aqui em Taubaté foi levado para 4 municípios e já está sendo implementado. Por que em Taubaté não foi? Porque a constitucionalidade só funciona aqui. Lá não tem problema. Lá não tem questão de constitucionalidade, né? Não é Brasil. Então, assim, a gente não consegue entender as justificativas que foram dadas, mas principalmente a gente não consegue entender por que não se olha para essa necessidade. Hoje a gente não tem um conselho da mulher, hoje a gente não tem um trabalho voltado para a mulher e foi sugerido um trabalho voltado para a família. Me perdoe se eu estiver errado, mas a mulher que está sofrendo violência, qual a família que ela tem? É a maior tristeza para uma mulher ver a família dela desfacelando. Ninguém vive com outra pessoa para sofrer. Ninguém escolhe estar sob o mesmo teto para apanhar. A dor é muito grande. As pessoas que não conhecem o ciclo da violência, e eu sou capaz de dizer, num primeiro momento, a mulher não acredita que está vivendo aquilo. Num segundo momento, ela acha que é fruto da imaginação dela. Num terceiro momento, ela se culpa, porque foi ela que fez isso, ela que provocou. Até ela chegar um momento em que ela se liberta de todas essas dores e resolve tomar uma iniciativa, quanto tempo se passou? Quantas dores e quantos choros ela teve que engolir? Qual trauma que ficou nesta criança, que é fruto desse relacionamento? E se não tem criança, como curar essa mulher dessa dor? Do outro lado, o homem entende que ele faz aquilo porque é normal. Que calar a boca de uma mulher, fica quieta que eu tô falando, é uma tolice. Deixar a mulher falando sozinha não é violência. A hora que ela chega da rua, onde você pensa que você foi, onde ela está saindo, onde você pensa que você vai, comentários como esse, ele acha que é comum. As pessoas não entendem que os diálogos de violência são muito constantes, permanentes, e ter um instrumento de trabalho que possa sustentar atitudes de proteção, de enfrentamento à violência, é como se nós tivéssemos um suporte. Ninguém quer entrar na casa de ninguém e dizer você está sofrendo violência. Mas se essa pessoa procurar o governo estadual, o governo municipal e falar estou sofrendo violência, o que o governo vai fazer? Isso é muito importante. Esse é um outro ponto, então, de valor que um plano traz. Não só a racionalização, mas o conhecimento. Sim. Talvez até se nós inquiríssemos aqui o prefeito em pessoa, no susto. Sim. Olha, eu tô aqui com um caso, uma cliente, acabou de sofrer uma violência. Para onde que vai?
Isso. Talvez a primeira gaguejada seja ainda também marcante por falta de um plano. Exato. Né? E diz, nós não temos equipamentos, nossos equipamentos são excelentes. Nós temos pessoas da melhor qualidade trabalhando lá na base, no atendimento. Temos psicólogos, assistentes sociais. Mas eles se falam? Para a delegada atender uma pessoa, para essa pessoa ser encaminhada para a Secretaria de Assistência Social, Inclusão Social, o nome que o seja, ela consegue? Fez um preenchimento de um protocolo, é um papel que ela preencheu, qual vai ser a fundamentação daquilo, para onde vai? Aí a mulher sai dali, tem que ir no IML para fazer o exame de corpo de delito. Chega lá, ela conta a mesma história. Não poderia ter uma sistemática de interligação em que eu jogo. Nós estamos num mundo que as pessoas sabem da vida de todo mundo no abençoado do celular. Sim. Meu pai deu o nome, que é a Infernet. A Infernet dá conta de tudo. Você tem um computador interligado com o outro. Quando eu faço o registro aqui, chega lá, ele já pelo menos sabe a história. É um trabalho de acolhimento. E aí eu falo isso, sabe por quê, Lucas? Porque quando foi criada a Patrulha Maria da Penha, lá da GCM, o Ministério Público veio para fazer a capacitação de como seria a implementação do programa. E eu e a doutora Luana, que é uma queridíssima, que também é advogada, nós desenvolvemos gratuitamente, e com todo o carinho do mundo, eu faria mais 1 milhão de vezes, um trabalho de 44 horas voltadas às mulheres que iriam participar desse programa, para trazer a elas qualidade de acolhimento, qualidade de sem julgamento, porque atender uma mulher que apanha é querer matar o homem, e elas não podem fazer isso. Esse sentimento não pertence a uma GCM. O trabalho tem que ser técnico. Você atendeu, você acolheu, você direcionou, levou para a delegacia, cumpriu o seu papel. Pessoas que trabalham com técnica são mais eficientes e mais eficazes na vida de quem está sofrendo a violência. Então, quando eu falo porque eu já andei por esses caminhos. Quando eu defendo a ideia de ter um trabalho tão grandioso como esse plano, é porque eu entendo ele na sua profundidade e não de forma rasa. Não lendo umas palavrinhas soltas uma ou outra, que se começa a rotular como sendo feminismo, como sendo articulação de direita, de esquerda. Eu não quero saber se é de cima ou de baixo, eu não quero saber, eu quero saber o seguinte, efetivamente. Entrega o quê? Né? A mulher que me Entrega procurar, para onde eu vou? O que eu vou falar para essa mulher? Hoje, eu estou num cargo de visibilidade que é a presidência da UAB. Ser presidente de uma instituição de 94 anos aqui nessa cidade, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Taubaté foi criado junto com São Paulo. Quando criou São Paulo, a OAB São Paulo, foram mais 19 subseções. E nós, a 18ª, fomos criados juntos. Se a gente olhar a galeria de presidentes, a gente tem... Eu sou a 3ª mulher. Então, ocupar esse espaço hoje, ele não é importante para mim. Ele é importante para todas as minhas colegas e todas as meninas que estão estudando direito e todas as meninas que estão no colégio pensando em fazer direito. Que ali é um espaço que elas podem ocupar. Um espaço em que elas vão estar de mãos dadas, um espaço em que elas vão defender outras mulheres. Então eu não posso falar menos, eu não posso ser menor. É a última coragem que pode... Exato. E a advocacia, já dizia Sobral Pinto, é uma profissão de corajosos. Sim. E eu não vou me... E quais são os próximos passos, então? Me dobrar. Como é que está hoje a situação do plano? Hoje nós estamos vivendo esse arquivamento, mas a gente está revisitando a nossa proposta, nós estamos reorganizando isso. O objetivo é questionar o executivo no sentido de que é necessário ter um plano. O nosso plano ele tem qualidade, ele tem profundidade, tem estudo técnico, tem muito a contribuir. E aí, questionar o executivo. O executivo pediu para a gente criar isso daqui, a gente criou. Passou pelas suas mãos, foi apresentado pelo legislativo. O legislativo simplesmente cozinhou,
por mais de 600 dias. 600 dias, eu falei 200. Ofendeu todos os prazos possíveis, né? Vamos falar de processo legislativo. O processo legislativo foi totalmente respeitado, apesar de eu não entender muito bem de processo, né? E aí, no final, o cenário não foi esse. O cenário foi o seguinte. Havido todos esses dias, no início deste ano, na primeira sessão legislativa do ano, eu estive na Câmara Municipal e protocolizei um pedido de informações sobre o andamento do plano e protocolizei no Ministério Público. Isso foi início do período de trabalho. Isso foi guardado, ninguém me respondeu, protocolizei nas mãos do presidente da Câmara. Foi guardado para que na Semana da Mulher nós recebêssemos a notícia do arquivamento de forma bastante agressiva, dizendo da inconstitucionalidade do plano. Né? Então, assim, o verdadeiro jabuti que a gente precisa entender é por que demorou tanto tempo, né? Jabuti que dura bastante, né? Tem uma vida longa. Deve ser isso, a referência. Porque a legislação, ela é, dentro do que é necessário, perfeita. Ela preenche todos os requisitos e alcança todas as necessidades. O espírito do legislador não foi alcançado, ainda que tenha toda essa base técnica. E isso que é importante a gente entender. Agora, Taubaté vai continuar esse tempo todo sem um plano. Isso vai retornar para a discussão ou agora não? Aí nós vamos esperar um posicionamento executivo. E eu acredito que é o prefeito. E eu acredito, né, apesar do meu momento bastante desanimador, mas eu crio força. Mulheres não soltam as mãos, né? Essa é a minha fala de sempre. E ao encontrar com as outras mulheres que fizeram parte desse plano, eu me fortaleço e a brasa que está em mim reacende. No sentido de que a esperança volta quando a gente pensa em reapresentar para o prefeito e ter um diálogo com ele para que a gente se acerte no passo e sim tenha a aprovação de um plano que seja referência no município, que a gente se torne boas práticas e referência para o Estado, né, dentro dos outros, e ele possa levar isso a outros municípios, né? A gente quer mostrar isso para ele. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de ouvir da nossa boca o quão incrível é o que ele tem nas mãos para provar. Tanto que você comentou que está sendo replicado Exato. Regionalmente, né? Então, para a gente poder contextualizar, até arrumando daqui para o final do programa. Hoje não temos o plano, isso vai voltar a tentar tratativas para alcançar o prefeito. Então a OAB ela vai tentar novamente abrir comunicação para que esse plano seja retornado ou para que elabore-se um novo? Não, para que esse plano retorne. Tá. Existe uma iniciativa de sugestão, porque a iniciativa tem que ser do Executivo, de nova legislação, novo plano a ser apresentado pelas iniciativas que arquivaram o projeto ao prefeito. E a gente vai dizer a ele que é uma questão de qualidade técnica, né? Essa nova legislação que estão querendo apresentar fala de família, fala de idoso, fala de criança, não que não mereçam, todas as vulnerabilidades têm que ser olhadas, mas a gente pode construir um plano para cada um, né? É diferente eu atender um idoso, eu atender uma criança, e uma criança que passa por violência é muito delicada a situação. Sim. E uma mulher. Então, são formatos de atendimento diferentes e precisam ser trabalhados especificamente. Então, fazer um projeto guarda-chuva não vai funcionar, né? Ou a gente aprova uma coisa que realmente funciona, ou a gente aprova uma coisa que é para inglês ver, né? E aí os ingleses não estão vindo para o Brasil, só para lembrar. Então, aí que tá. Tem, então, a possibilidade de voltar esse projeto ou de um novo ser feito. E como que a OAB ela poderia evitar o oportunismo por exemplo, já houve um oportunismo. A presidente já falou aqui que o projeto era tecnicamente muito completo e, mesmo assim, um oportunismo em chamá-lo de inconstitucional. E agora retorna para o prefeito, pode ser feita uma pressão pela sociedade civil e a OAB vai se colocar. E surgir daí, não, esse aqui agora, e vem um novo projeto, justamente para, não, esse aqui é o que a gente vai levar para frente. Como que esse novo projeto
assim como o que estava embasado tecnicamente foi diminuído como inconstitucional ao bel prazer do que é o oportunismo político, quais seriam as garantias e como a OAB pode se proteger de vir um projeto em que não traduz em nada a realidade de quem vive o cotidiano em delegacias, fóruns, em CREAS, CRAS e CAPS? E passe aí um plano que não transmite a verdade do que a mulher taubatiana está passando e que, por consequência, não vai trazer qualquer resultado. Ultrapassado o espaço de diálogo, que é sempre o que a gente foca, né? Mediação, diálogo, a cultura de paz, e insistido nessas situações que, na verdade, agridem a Constituição Federal, os princípios basilares, né? Da dignidade humana, do Estado Democrático de Direito, nós vamos ter que tomar posturas técnicas. E aí sim será questionado, e se for o caso, em estado judiciário, para se manifestar sobre as aberrações jurídicas a serem apresentadas. O único órgão que tem competência para determinar a constitucionalidade de uma legislação ainda é o judiciário. Não um conhecedor, um leitor, um sabedor. Talvez alguns especialistas na área de direito constitucional tenham condições de fazer parecer, mas determinar ainda é o judiciário. Se for o caso, nós vamos buscar o judiciário para isso. E apresentar ao judiciário os pontos que a gente entende que sim ferem a Constituição. Nesses projetos, essas ideias novas que não traduzem a necessidade, a realidade da violência contra a mulher. Até para finalizar, a gente está tendo uma mudança de cultura do que é a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em Taubaté. E, coincidência ou não, enquanto na presidência, mulheres, né? Como que a cidade está pronta para uma OAB que agora assume a discussão, não tem medo da discussão? Eu acho que a gente tem um longo caminho a seguir ainda, mas sinto muito fortalecida pelos apoios que a OAB está recebendo e sinto que talvez a gente tenha tomado a coragem que era necessária, que vive dentro do coração de muitas que estão caladas, né? Porque tem muitas mulheres que não estão nesse espaço e gostariam de ser representadas. Então não são só as mulheres advogadas, são todas as mulheres do município. Taubaté está preparado? Eu não perguntei isso para mim, eu não sei dizer se está preparado ou não. Eu sei que eu estou e eu vou continuar nessa postura. Maria Tereza, muito obrigado pelo seu papel como presidente da OAB, pelo convite aceito estando aqui por essa noite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Meus amigos, é assim que a gente encerra essa noite de hoje, essa terça-feira, para se sentir inspirado. A luta está aí, é a luta por toda a nossa sociedade, porque a maioria da nossa sociedade é formada por mulheres e nós ainda não conseguimos materializar para elas uma mínima segurança de direitos básicos. E quando elas ainda dado um mês para falar da defesa de seus direitos, quando é dado um mês temático para isso, ainda passam por situações como a presente aqui em Taubaté, que mesmo com os números de crimes contra a mulher subindo, nós continuamos sem um plano para enfrentar esse triste problema, essa triste realidade do Brasil, de São Paulo e de Taubaté. O Conexão termina aqui. Na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, estaremos de novo nos conectando com mais uma mente, com mais uma pessoa, com mais uma história. Boa noite a todos, boa noite T7, boa noite Taubaté. Até mais.